Fala, rapaziada. Voltei. Tomei um café, aqueci. Vamos que vamos. Aqui, rapaziada. Agora, preste atenção. É a parte mais difícil do negócio, beleza? Vou fazer a diferenciação entre ADN e CN, beleza? Olha aqui. Então, vou mapear da seguinte forma. O primeiro ponto, você não vai ter dificuldade. Se você tiver um termo preposicionado, ligado a substantivo concreto, dúvida zero. Esse cara será sempre adjunto adnominal. Então, guarda, beleza? Agora a parte mais complexa do negócio. Sem dúvida nenhuma, é a parte mais difícil. Quando você tem um termo preposicionado ligado a substantivo abstrato, então o cara pode ser ADN ou CN, beleza? Então, vou fazer da seguinte maneira. Será ADN quando der ideia de posse, beleza? Será ADN também quando o cara praticar ação. Só que ali você vai ter que ficar esperto. Nessa questão de praticação, você precisa ter um substantivo abstrato derivado de verbo. Tudo bem? Beleza? Então tá aqui, coloquei, quando estiver ligado ao substantivo abstrato, derivado de verbo. CN. Será CN quando não der ideia de posse. Será CN também quando sofrer ação. E aí o mesmo esquema daqui de baixo, vai estar ligado a um substantivo abstrato derivado de verbo. Então vejam só. Destaquei aqui o meu termo preposicionado. Aí tá assim. O livro do professor sumiu, né? Veja, ali você não pode errar. Por quê? Dois detalhes. Livro é um substantivo concreto. Beleza? Outro detalhe. O livro é do professor. Não dá ideia de posse? Então, se dá ideia de posse, vai ser o meu adjunto adnominal. Beleza? Aqui. Admiramos a alegria da artista. Alegria é o meu substantivo abstrato. Tá vendo? Mas veja, a alegria não pertence à artista, não é dela, não dá ideia de posse. Então, beleza. Adjunto adnominal. Ok. Até aqui. Dúvida zero. Tranquilo, rapaziada? Beleza? Geral acompanhando comigo? Então tá. Agora aqui, presta atenção, daqui para frente, toma cuidado. Eu tenho aqui o seguinte, a explicação do professor foi boa. Você vai ver que do professor está ligado à explicação. Aí eu vou começar a entrar neste ponto aqui, do substantivo abstrato derivado de verbo. Aqui e aqui. Veja que explicação é um substantivo abstrato que vem do verbo explicar. Então vou colocar aqui, substantivo abstrato derivado de verbo. Aí você vai fazer o seguinte, o professor, ele explica ou ele é explicado? Você vai ver que o professor explica aqui. Se o professor explica, ele não está praticando ação? Beleza. Então o cara aqui, pratica ação. Se ele pratica ação, então este camarada vai ser um adjunto adnominal. Beleza? Aí tá aqui. A explicação ao aluno foi boa. Tá vendo? O aluno, ele explica ou ele é explicado? Veja que alguém deu essa explicação ao aluno. Ou seja, o aluno aqui, ele está sofrendo ação. Então, se o aluno aqui, ele está sofrendo ação, ele vai ser um complemento nominal, certo? Aí pode aparecer também assim na tua prova, a explicação do professor ao aluno. Veja, eu tenho dois elementos, ligados ao meu substantivo abstrato derivado de verbo. Aí aqui você vai fazer o mesmo balanço. Você vai ver o seguinte, o professor, ele explica ou ele é explicado? Aí você vai ver que o professor, ele explica ao aluno.
Ou seja, se o professor está praticando, ó, então vai ser ADN. Se o professor pratica, esse cara aqui está sofrendo, ó, tá vendo? Então, se ele sofre, ó, então complemento nominal. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Vou para o exemplo de baixo. Não havia investimento em educação. Veja que investimento, que vem do verbo investir, é um substantivo abstrato. Aí aqui você vai ver o seguinte, pô, tá com a preposição em, ó, ligada a substantivo abstrato, ó, tá vendo? Veja que esse cara não dá ideia de posse, né? E havia investimento. Investimento em quê? A educação investe ou ela é investida? Veja que alguém investe na educação. Ou seja, a educação aqui, ó, vai ser CN, ó, porque aí o cara sofre, ó, sofre ação. Aqui, um ponto perigoso. Temos orgulho de você. Aí o que acontece? Aqui parece que é um complemento, parece que é um adjunto nominal, né? Mas se você observar bem, é essa pessoa que tem orgulho, pertence a ela, ou somos nós que temos orgulho daquela pessoa ali? Nós que temos orgulho, certo? Então você vai ver que este elemento aqui, na verdade, ó, não dá ideia de posse, ó. Não dá ideia de posse. Beleza? E aqui, claro, meu substantivo abstrato, ó, tá vendo? Meu substantivo abstrato não dá ideia de posse, então este camarada aqui, ó, vai ser o meu complemento nominal, certo? Tranquilo? Aqui embaixo, isso aqui também é perigoso, ó. Observamos o preparo dos alimentos. Aí, ali, se você entrar no automático, você tende a fazer assim, ah, pô, mas o preparo dos alimentos, da ideia de posse. Esse é o ponto mais perigoso. Você vai observar que preparo é um substantivo abstrato, ó, derivado de verbo. Vem do verbo preparar. Você vai ter que fazer o seguinte, os alimentos, eles preparam ou os alimentos são preparados por alguém? Se os alimentos prepararem, beleza, ADN. Se os alimentos forem preparados por alguém, então os alimentos estão sofrendo ação. E aí, se eles sofrerem ação, então complemento nominal. Então você vai ver que os alimentos, ó, os alimentos foram preparados, ó. Foram preparados por alguém. Ou seja, este camarada, ó, sofre ação, ó. Se ele sofre ação, ó, complemento nominal. Essa é a parte que me dá mais medo, de você cometer esse tipo de erro. Dá para errar, mas se você for mais metódico, você dificilmente vai errar aqui. Mas tem que ter atenção, tem que praticar, fazer bastante exercício. Beleza? Aqui, a crítica do treinador surpreendeu os jogadores. Aí você vai ver. Aqui o treinador está ligado ao substantivo abstrato, ó, crítica, que é derivado de verbo, do verbo criticar. O treinador aqui, ele criticou ou ele foi criticado? E aí, o que vocês acham? O treinador criticou, certo? Ele praticou ação. Se ele praticou ação, ó, então ele é um adjunto adnominal. Ó. Vou colocar aqui. Ó, o treinador criticou, ó. O cara praticou, ó. O cara pratica ação. Ó. Certo? Agora aqui já é mais fácil. Ó. A crítica aos jogadores surpreendeu o treinador. Veja, eu tenho aqui a preposição a, ó, tá ligado ao substantivo abstrato derivado de verbo, aí ele fica fácil, a crítica aos jogadores. Porque ali, os jogadores, eles estão criticando ou eles foram criticados? Né? Aqui você vai observar que os jogadores, ó, foram criticados, ó, por alguém. Ó.
certo? Então, os jogadores aqui, ó, estão sofrendo ação, ó. Se sofre ação, ó, então aqui eu tenho um complemento nominal, beleza? E por último eu tenho o seguinte, comprei uns cordões de prata. Aqui não tem mistério. Cordões, ó, substantivo, concreto, certo? De prata, morfologicamente, é o quê? É uma locução adjetiva, certo? Sintaticamente, ó, vai ser um adjunto adnominal, ó. Cordões de prata são cordões também, ó, prateados, ó, já que é uma locução adjetiva. Beleza? Então, misturei um pouquinho, indiquei tecnicamente, é aquilo que eu acho que é a parte realmente mais difícil do negócio. No geral, os alunos tremem nesta parte da matéria. Nós, professores, também, de vez em quando, não se entendemos, até mesmo as próprias gramáticas, às vezes, também não se entendem. Né? É um ponto sensível, é um ponto muito, muito difícil. Tudo bem? Mas aqui, rapaziada, aqui é a base do meu negócio, certo? Com a base pronta, você pode errar, claro, porque é português. Português é o bicho. Mas dificilmente você vai errar se você colocar esses conceitos na mente. Tudo bem? Beleza? Aí tem mais um ponto que é o seguinte. Ainda tem uma outra situação que pode acontecer, que é quando você tem ainda a DNCN envolvendo pronomes átonos, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, vou tomar mais um café, beber mais uma água, vou encher o quadro e aí na volta eu vou trabalhar com os pronomes átonos, né, na função de ADN, CN, e aí para fechar eu vou falar do agente da passiva, só que o agente da passiva não dá muita onda, é bem tranquilo, beleza? Tudo bem? Então rapaziada, é VaptVupt, valeu, já volto!